Bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje, voltando aí ao famoso quadro As Casas de Westeros, eu estarei comentando sobre uma das mais importantes casas de toda Westeros, os Lordes Supremos da Campina e Protetores do Oeste, a Casa Tyrell. Para quem ainda não viu um vídeo na playlist As Casas de Westeros, esse é um quadro onde eu vou estar comentando tudo sobre uma casa específica, desde a sua fundação, estandarte, significado do lema, membros famosos, qual lado eles tomaram em cada guerra, chegando até a situação atual da casa nos livros e na série. No caso da Casa Tyrell é mais diferente ainda do que as outras casas, porque dois membros importantes da família foram cortados da série, mas eu vou explicar isso daí quando a hora chegar. No quadro das Casas de Westeros, eu já comentei sobre a Casa Dany, que são os portadores da famosa Espada Alvorada, comentei sobre os Lannisters, sobre a Casa Rhaene, que foi extinguida pelos Lannisters e deu origem à canção As Chuvas de Castamere. Também comentei sobre os Baratheon e o último vídeo que eu havia feito foi sobre os Bolton. Hoje vai ser sobre a Casa Tyrell. Caso vocês não perceberam um padrão aí, eu estou intercalando entre uma casa grande e uma casa menor. Então, no caso, hoje a gente está fazendo uma casa grande e eu quero que vocês aí digam qual será a próxima casa que eu vou estar fazendo. Eu pensei em fazer sobre os Manderly, que eu acho que eles têm uma história bem interessante. Para quem eles não sabem, eles pertenciam à Campina e eles foram parar lá no norte, então tem toda uma história de como isso aconteceu. Deixem aí os comentários, comentário que tiver mais likes, assim, a casa que tiver mais likes, que for uma casa menor, não uma casa principal, eu vou estar fazendo. Podem ficar tranquilo que os vídeos estão voltando normalmente, eu estou escrevendo vários roteiros, estou me dedicando mais. Eu encontrei até textos de um americano que ele analisou Westeros como se ele fosse um historiador, então ele pegou várias informações interessantes que podem passar despercebidas para muitos. Eu consegui traduzir grande parte do meu jeito, então podem ficar tranquilo que muitos vídeos mais quadros estão por vir aí. Inclusive eu já estou com uma agenda pronta que eu vou estar divulgando para vocês. Aqui na descrição do vídeo eu vou estar falando qual que é o meu plano de vídeos, mas quarta-feira podem ficar tranquilo que é o dia das casas de Westeros. Agora vamos lá. A Casa Tyrell de Jardim de Cima é uma das grandes casas de Westeros. Eles são os grandes lords da Campina e também são os protetores do sul. O estandarte dos Tyrell é uma rosa dourada no meio de um campo verde. Suas palavras são crescendo fortes. O Lorde da Campina recebe os títulos de Lorde de Jardim de Cima, Defensor das Marcas, Supremo Marechal da Campina e Protetor do Sul. Os Tyrell são uma rica casa, sendo apenas ultrapassadas pelos Lannister do Rochedo. Fazendo jus aos seus estandartes, os Tyrell são administradores e antes de se tornarem Lords de Highgarden e Protetores do Sul, eles eram os administradores para a Casa Gardener, os Reis da Campina. A Campina é um vasto terreno e um ótimo solo, sendo perfeito para plantação. Os Tyrell sabem disso e são famosos pela exportação de comida para Porto Real. Com a maior quantidade de comida, as pessoas acabam querendo morar por lá. Com o número crescente da população, eles também possuem o maior exército dos Sete Reinos. A Casa Tyrell traça sua linhagem até a figura lendária chamada de Garth Greenhand, ou em português Garth Mão Verde. Garth é dito ter sido progenitor da Casa Gardener e de outras casas de Westeros, incluindo nobres famílias da Campina. A Casa Tyrell diz traçar a sua linhagem pela parte feminina de Garth Greenhand. Assim como outras figuras lendárias como Brandon o Construtor, Lennon o Esperto, pouco se sabe sobre Garth Greenhand. Fazendo uma analogia com a vida real, é como se todas essas figuras importantes tivessem a mesma importância que o Ragnar Lothbrok. Para quem viu meu vídeo sobre ele, sabe que na vida real não teve nenhuma prova muito concreta sobre quem foi esse personagem e tudo mais, só que muitos outros comentam também sobre ele. Então a gente consegue fazer essa alusão, porque, se você pegar, eu ainda vou falar sobre as casas da Campina, mas praticamente toda casa da Campina diz que é descendente dele, entendeu? Então é realmente difícil de saber se isso é verdade ou se isso é apenas história. E eu sei que é complicado eu estar falando assim, mas é porque Game of Thrones as coisas realmente funcionam assim, como se realmente fossem concretas. O fundador da Casa Tyrell foi Sir Alliser Tyrell, um cavaleiro ândalo que se tornou uma espada juramentada aos reis da Campina, e provavelmente dessa forma que ele traça a linhagem pela parte masculina, dos reis da Campina, porque o Sir Alliser deve ter sido um ótimo cavaleiro de sua época e ele deve ter servido o rei na época lealmente, subindo ao posto de nobre, ganhando o nome Tyrell, e provavelmente ele deve ter feito alguma coisa muito da hora, e ele recebeu a mão de uma das filhas dos Gardener em casamento, para assim traçar a linhagem Gardener. Então muitos anos mais tarde, aí, os Tyrell foram servir aos Gardener como altos guardiões de Highgarden, a sede da Casa Gardener até então, apenas como sendo administradores e protetores.
Durante a conquista de Aegon, o rei Myrnne Gardener resolveu se aliar com o rei Loren Lannister, e eles juntos juntaram 55 mil homens para lutar contra o Aegon Targaryen. Mas nada foi suficiente, como vocês sabem, pois o Aegon utilizou pela primeira e única vez os seus 3 dragões no que ficou conhecido como o Campo de Fogo, dizimando a força de 2 reinos e extinguindo a casa Gardener na própria batalha, que provavelmente havia perdido todos os herdeiros por parte masculina, já que Westeros praticamente não liga para a parte feminina. Ou às vezes o cara realmente só teve filhos. Após a notícia do Campo de Fogo chegar até Highgarden, o Lorde na época era o Lord Harlan Tyrell, e ele resolveu tomar controle do castelo e ao invés de resistir à fúria do dragão, ele entregou o castelo e tecnicamente a Campina pro Aegon, jurando lealdade à casa Targaryen. Como os Tyrell dobraram o joelho, o Aegon decidiu dar a eles o senhorio do castelo de Highgarden e também domínio da Campina inteira como Lordes Supremos, os nomeando também protetores do sul, o que acabou gerando uma rivalidade não apenas com uma casa, mas com várias, só que a principal rivalidade foi com a casa Florent, que de acordo com a linha de sucessão deveria herdar o castelo. O Lord Harlan Tyrell era um ótimo administrador e serviu a casa Targaryen fielmente, sendo também um ótimo senhor para Campina. Muitos nobres na região não gostavam da ideia de um Tyrell dominarem, já que praticamente muitos lords de lá também traçavam a linhagem a Garth Gardener, mas Aegon era rei e ele havia escolhido os Tyrell, também porque eles não tinham levantado seus próprios estandartes contra ele no Campo de Fogo, enquanto vários outros haviam decidido lutar contra. Boatos também dizem que o próprio Lord Harlan Tyrell havia convencido o rei da Campina a levar todos para a batalha e ele pudesse ficar administrando o castelo, para assim conseguir fazer com que todo mundo morresse e ele tomasse controle, mas isso são apenas boatos. A Campina sempre teve problemas regionais com Dorne, não tendo montanhas e defesas naturais, as terras sempre foram muito abertas para todos os lados, então a rivalidade da Campina com as terras da Tempestade, com Dorne, até mesmo com as terras ocidentais, eram grandes, mas Harlan provou sua lealdade ao ajudar Aegon durante a invasão a Dorne. Harlan tinha dúvidas sobre a invasão, mas ele foi fiel e levantou seus homens e marchou até Dorne. Contudo, Harlan e seu exército desapareceram nas areias e nas montanhas de Dorne. Corpos não foram encontrados, então eles provavelmente foram emboscados, mortos, não sei o que, mas o Harlan foi sucedido pelo seu filho Theon Tyrell. Com a morte de Harlan Tyrell, mais problemas começaram a esquentar e os próprios herdeiros de Harlan puseram todo o seu tempo e esforço em consolidar o poder dos Tyrell na Campina. É dito que o Theon Tyrell teve influência dos mestres de Vila Velha e da Fé dos Sete para consolidar o poder contra os Florent e contra outras casas que queriam ver o poder deles para Campina. Durante o reinado de Jaehaerys o Sábio, um torneio foi realizado em Highgarden. O torneio ficou conhecido como do Campo de Rosas. Na época ficou conhecido como o maior torneio daquela geração. A Dança dos Dragões foi um período complicado para Campina e para os Tyrell. O Lorde da Campina na época era o Lyonel Tyrell. Ele era bem pequeno, ele era bem jovem, então ele não tinha idade para governar. A mãe dele agia na época como a rainha regente, e de acordo com alianças e amizades, era acreditado que ele iria se aliar ao lado dos Verdes e de seus maiores vassalos, que eram os Hightower. Mas isso não aconteceu e os Tyrell não tomaram nenhum lado na guerra, o que causou problema para seus vassalos. Então uns se aliaram aos Verdes e outros se aliaram aos Pretos, que eram as duas facções na época, causando alguns conflitos internos dentro da Campina. Inclusive um homem que conseguiu montar em um dragão chamado Ulf, o Branco, ele quis ir até a Campina para tomar ela, dizendo que os Tyrell não haviam tomado um lado durante a dança, então eles eram considerados traidores. Só que o Ulf acabou sendo envenenado antes dele conseguir colocar o plano em frente. Durante o reinado de Daeron I, o Jovem Dragão, o rei declarou uma invasão a Dorne e novamente os Tyrell foram chamados. Com a eterna rixa da Campina com Dorne, os Tyrell praticamente criaram um nacionalismo anti-Dorne e então declararam fielmente aos Targaryen para conquistar Dorne. O Lord Lyonel Tyrell comandou um exército e marchou até a passagem do príncipe. Após a vitória inicial, Daeron Targaryen nomeou Lyonel Tyrell como governador de Dorne. O Lorde aproveitou o senhorio por pouco tempo. Em seu quarto, Lyonel tinha uma corda em sua cama que ele puxava sempre que ele quisesse uma mulher para acompanhá-lo durante a noite. Então os dorneses, que eram mais espertos, gostavam mais de intriga de todas essas coisas, uma noite ele puxou essa corda para receber uma mulher, só que ele recebeu vários escorpiões no lugar. Sua morte deu origem a mais e mais revoltas e a conquista foi desfeita depois de 15 dias.
Durante a geração de Ser Duncan o Alto e Aegon V, seu nome, Leo Tyrell era conhecido como Chifre Longo, e durante o torneio de Ashford, tanto Aegon como Ser Duncan reconheceram Leo Tyrell como um formidável oponente, um para que Ser Duncan evitasse lutar contra. Mais recentemente a gente teve a rebelião do Robert com Mace Tyrell sendo o Lorde atual de Highgarden. Quando a guerra culminou, Mace Tyrell se manteve leal aos Targaryen, mesmo com o Rei Louco no controle, afinal os Tyrell deviam tudo aos Targaryen. Durante a rebelião, os Tyrell foram responsáveis pela única derrota que Robert havia tido, apesar que quem comandou na verdade os exércitos foi os Tarly, mas tudo bem, né? Fora na batalha de Ashford que Robert perdeu e marchou de volta ao norte. Mace Tyrell, ao invés de ir atrás do exército de Robert, como muitos achavam e falaram pra ele ir, ele resolveu ir até o castelo da Casa Baratheon. Os Tyrell fizeram um cerco no castelo durante a rebelião inteira, e Stannis Baratheon foi responsável por liderar as defesas contra o castelo. Ao invés dos Tyrell marcharem para ajudar o príncipe Rhaegar, que estava organizando aí o exército e liderando, né, o exército real, eles se mantiveram no cerco, e após a morte do príncipe no Tridente e da invasão dos Lannisters na capital, os Tyrell perceberam que haviam perdido a guerra e ao invés de invadirem o castelo e acabar matando todo mundo lá, eles resolveram entregar o exército e se ajoelhar para o novo rei. Com isso, Robert os perdoou por ter ajudado os Targaryen e eles conseguiram manter as suas terras. Atualmente existe um problema com os Tyrell na série e nos livros, porque nos livros existem mais dois Tyrells, filhos do Mace, que são mais velhos do que o Loras. Infelizmente eles não conseguiram, né, encaixar os personagens, porque realmente não dava tempo para colocar tanto personagem, tanta história na série, mas infelizmente isso acabou deixando o núcleo de Dorne, da Campina, das Terras da Tempestade bem podre. Ficou bem mal feito, né? O filho herdeiro do Mace Tyrell é o Wylas Tyrell. Depois a gente tem o Garland Tyrell e aí sim a gente tem o Loras. O Wylas Tyrell é conhecido por gostar de criar e procriar aves, cães e cavalos. Quando mais jovem, ele participou de um torneio e ele lutou contra o Oberyn Martell. E após ele cair de seu cavalo, né, de alguma forma, acho que o cavalo caiu em cima da perna dele, e isso deixou ele tecnicamente aleijado, com dificuldade de andar. E é engraçado que depois disso, ele e o Oberyn acabaram ficando amigos. Após o incidente, o Wylas passou a ser mais estudioso, tanto que sua avó, a Olenna Tyrell, apesar dela não gostar muito do filho dela, ela gosta muito do neto dela. Inclusive nos livros, os Tyrell planejavam casar a Sansa com Wylas, diferente na série que eles planejavam casar ela com Loras. O segundo é Garland Tyrell, que recebeu o apelido de Garland o Galante pelo seu irmão para tecnicamente salvar ele daquele estigma, daquele tabuzinho, né, que existe em ser o segundo filho, aquele que não vai herdar, que talvez herde, que geralmente acaba sendo invejoso e tudo mais. O Garland é dito ser parecido com Loras em aparência, apenas tendo uma barba maior e sendo um pouco mais alto e mais robusto de corpo. O Garland também é formidável na espada, preferindo treinar contra 3 ou até 4 espadachins ao mesmo tempo, que ele diz que ele vai se preparar para uma batalha de verdade, não ficar duelando e brincando de espada. O Garland, ele não busca nenhuma fama e nenhuma glória, então por isso talvez, né, ele seja o menos conhecido desses 3 Tyrells, mas ainda assim ele é muito ótimo na espada. Durante a defesa de Porto Real na Batalha de Blackwater Bay, o Garland vestiu a armadura do rei Renly para assustar os plebeus que acreditavam que o rei havia retornado dos mortos. Após ajudar na batalha, o Garland ganhou o senhorio de um castelo e ele criou uma ramificação aí da casa Tyrell, agora sendo nomeado Lord Garland Tyrell. Como seu símbolo pessoal para sua casa, ele escolheu 2 rosas douradas no campo verde, simbolizando ele ser o segundo filho, e assim depois o Loras acabou entrando também para a guarda real. Vocês viram aí o final, né? O que aconteceu, a extinção da casa Tyrell praticamente na série. E eu não sei como que isso vai acontecer nos livros, eu não sei se o caminho vai ser o mesmo, porque se o caminho for o mesmo, o Wylas Tyrell tem que morrer também, e o Garland Tyrell tem que morrer também de alguma forma. Talvez eles também morram e sejam explodidos na explosão do Septo Baelor, se isso acontecer nos livros, mas eu tô muito curioso. E uma coisa que eu gostaria de falar, eu sei que tá distante para falar sobre isso, mas quando os livros saírem eu com certeza vou estar comentando no canal sobre cada capítulo dos livros. Claro que vão ter vários vídeos, mas é interessante para quem não pode ler os livros, para quem não tem dinheiro para ler, e para quem não gosta mesmo e quer saber como é que tá sendo os rumos.
eu vou estar falando sobre isso. Inclusive eu também já escrevi um roteiro sobre a casa Gardener e também estou começando um roteiro sobre as terras da Campina. Então podem ficar tranquilo que vai ter vários vídeos a vir no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima galera e fui!